O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esse nosso dia nos prepara para a festa de Santo Antônio, que já se aproxima. Este ano, escolhemos como tema sobre a virtude da humildade. Santo Antônio, o santo da humildade. Mostrando este aspecto que realmente deve fazer parte da nossa vida. Nosso seráfico Pai São Francisco certamente é bastante reconhecido quando fala de simplicidade, de humildade. Mas Santo Antônio, filho amado de São Francisco, viveu realmente de forma humilde. Fez sermões falando sobre essa virtude, para que as pessoas pudessem viver essa virtude no seu dia a dia. Então, hoje, gostaria de também, apoiados nessa liturgia, poder pensar um pouco mais, dar outro passo em direção a esta festa de Santo Antônio, com esta virtude da humildade. Hoje, nosso Senhor, nesse Evangelho, Ele nos fala justamente desta alegria produzida pela conversão de quem se afastou de Deus. Talvez nós tenhamos experiência assim, de quem se afastou de Deus, seja nós mesmos, seja outras pessoas que nós conhecemos. Mas existem realmente textos do Evangelho, muitas vezes são mal interpretados. E me parece que esse Evangelho de hoje é um desses textos. Porque Nosso Senhor diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Isso parece tão estranho. Por que Nosso Senhor vem chamar os pecadores? E, de certa forma, uma leitura bastante superficial, parece que Nosso Senhor não veio chamar os justos, sendo que nós vivemos de forma justa, nós vivemos a justiça. Então, me parece que é um texto, de certa forma, para alguns mal interpretado, que parece que Deus prefere que nós, pessoas humanas, sejamos pecadores, mas não é assim. Nosso Senhor não quer que sejamos pecadores, mas Nosso Senhor quer dar a chance para aqueles que têm pecado, para que possam se converter, para que possam modificar as suas vidas. Então, esse aumento da alegria é justamente porque é uma alegria nova e uma alegria diferente. Assim
justamente esta alegria da transformação a partir de dentro. Uma transformação interior, como nos afirma Anselmo Grum, dizendo que quando encontramos nosso Senhor, nós somos iluminados pela luz do Senhor e transformados por dentro. Transformado significa modificar, significa ter outras atitudes, não mais aquelas de pecadores, de pessoas que fizeram coisas erradas, mas transformados, modificados. Então, me parece que, olhando para esse Evangelho, podemos aprender com nosso Senhor esta chance que o Senhor nos oferece. Pois também olhamos para nós, percebemos os erros, percebemos nossos pecados, precisamos de conversão, precisamos modificar a partir de dentro. Se um jovem emigrante, por exemplo, volta para casa, a sua mãe o recebe com grande alegria, porque aqueles filhos que estavam com ela já estão felizes com ela, mas aquele outro que foi embora e agora retorna, ela fica feliz, porque agora está completa a família. Então é um resgate de justamente aquela mãe. A mãe, ela teria preferido, claro, que o seu filho nunca tivesse saído de perto, que não tivesse que ir para um outro país para arrumar um trabalho, para poder conhecer, enfim. Certamente as mães não querem que os filhos façam isto. Mas, ao voltar, então ela sente esta alegria. É isso que nosso Senhor quer dizer. Esta alegria deste reencontro com aqueles que vão e agora retornam. Então, se um filho está gravemente doente e de repente recupera a saúde, claro que o pai, a mãe vão estar felizes, vão estar alegres. As outras crianças que estão sadias, está tudo bem. Agora, aquela que se recuperou, está feliz por causa daquela que se recuperou. Esta alegria é que este Evangelho de hoje quer nos ajudar nisto. Porque o justo, vocês já estão com Deus, está bom. Agora, aquele que é o pecador, aquele que está longe, é isto que nosso Senhor quer, para que a pessoa volte, para que a pessoa faça o seu encontro realmente com Deus e seja transformado por esse Deus. Claro que o pai ou a mãe não quer que o filho adoeça de jeito nenhum, né? Mas quando ele melhora, fica feliz, né? Fica agradecido, e é por isso esse caso, portanto, desta alegria. Nós conhecemos aquele outro evangelho de Nosso Senhor, ele conta aquela história daquele filho mais novo que vai embora, gasta tudo, retorna, né? E tem o outro filho mais velho que fica enciumado com aquilo tudo, mas Nosso Senhor dá a chance, contando aquela história, para a pessoa olhar para si mesmo, modificar, né? E perceber esta alegria do pai ao ver o filho retornando. É esta alegria que Nosso Senhor quer dizer aqui, que Ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores, para dar a chance do pecador fazer este encontro com Ele e modificar a sua vida. É evidente que Nosso Senhor quer que nós sejamos fiéis a Ele, né? E não nos separaremos dEle. Mas se por acaso isso acontecer, se por acaso essa separação acontecer, se por acaso pecarmos, se por acaso nos desviarmos daquele propósito de nosso Senhor, Ele vai nos buscar. É o pastor, né, que vai buscar aquela ovelha perdida. Ele vai nos buscar, nos resgatar. Ele não apenas está nos esperando como aquele pai que espera o filho voltar, mas Ele vai atrás. Nosso Senhor diz que Ele vai atrás. Ele vai nos puxar, nos resgatar para ir para perto dEle. Por isso que Ele fala que é o médico, né, que vai justamente curar aquele que está doente. Aquele que está sadio não precisa do médico, mas aquele que está doente, aquele que está enfermo, é ali que tem que oferecer a ajuda, a conversão, para que a pessoa possa de novo modificar a sua vida. Santo Agostinho diz que nosso Senhor, Ele convoca os pecadores para a paz, e os enfermos Ele chama para a cura, ou seja, para que a pessoa possa realmente modificar a sua vida. Hoje tem um texto
belíssima deste evangelho, né? Frei Renildo certamente já utilizou muito, né? E Frei Lucas, jovem padre, né? Também já ouviu muito isso na formação, né? Segue-me. Esta é uma frase que nos acompanha, sem dúvida nenhuma. Cada dia pensamos nisto, como seguir nosso Senhor, este chamado de Mateus e esta resposta tão bonita, tão pronta que Ele faz. Este é um exemplo para nós, para também darmos a nossa resposta. O Frei Renildo lá com os jovens, amanhã já vão chegar os jovens que moram na casa dele para nos ajudar também aqui no nosso santuário, né? Todos tentando responder com os desafios de hoje, com a evangelização proposta hoje, como colocar em prática realmente este convite do Senhor. Nós ouvimos, segue-me, convite de nosso Senhor. Mais uma vez, esta voz de nosso Senhor ressoa para dentro de nós. Mas não só nós, os religiosos, todas as pessoas escutam esta voz de nosso Senhor, segue-me. É uma voz clara, é uma voz poderosa, é uma voz que entra dentro, é realmente um chamado, né? Mais uma vez, nosso Senhor avança, nosso Senhor vem ao nosso encontro. É sempre o Senhor que toma a iniciativa para vir ao nosso encontro. E mais uma vez, né? Aqui encontramos nosso Senhor dando a mão para aquele que está deitado, para aquele que está prostrado. Por isso no Evangelho vai dizer que Mateus estava sentado ali no seu balcão de impostos, né, cobrando os impostos, e acima de tudo ele está, então, o Evangelho quer dizer que ele está afundado nesta ganância, né, nessa busca de poder, né, nessa ânsia de possuir coisas, né, porque ele está rodeado desse dinheiro e tudo isso, fazendo essas cobranças e assim por diante. Então, quando nosso Senhor chama, Mateus se levanta. Este gesto é bonito, porque ele se levanta e segue nosso Senhor. Se levanta, então quer dizer que estava prostrado, né? Nosso Senhor deu a mão, levantou a pessoa. Assim como Ele faz conosco, quando Ele realmente toca no nosso coração, né? Vem comigo e levanta a pessoa. Não fica olhando os pecados da pessoa, mas resgata a pessoa, tira do meio daquela confusão toda que às vezes a pessoa está, né? Naquele emaranhado de coisas, de pecados, de erros, e nosso Senhor levanta a pessoa. Vem, segue-me, né? Vem junto, vem ser meu seguidor. É isso que nosso Senhor nos diz ainda hoje. Sua voz é bastante clara para nós. Santo Antônio sabia muito bem disto, e ele respondeu isto de forma muito humilde. É isso que durante esses dias da trezena nós queríamos realmente colocar em evidência, esta humildade de Santo Antônio, já sacerdote quando entrou para a nossa ordem, e um grande conhecedor, um grande pregador como nós já o conhecemos, mas quando ele entrou na nossa ordem, ele foi fazer os trabalhos mais simples do nosso convento, morando nos lugares simples, conventos mais afastados. Ali ele trabalhava na cozinha, depois foi trabalhar como irmão porteiro, e assim por diante, os trabalhos mais simples, até que enfim fez uma grande pregação, e depois disso ficou bastante conhecido, se tornou superior da nossa ordem, para justamente agindo com humildade, não deixando que essas coisas atrapalhassem o seu relacionamento com Deus. Então, quando Deus chama, Ele diz, segue-me, modifica a vida da pessoa. E a pessoa então começa a seguir nosso Senhor de verdade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. O chamado é para todos. O chamado, segue-me, vem e segue-me. Agora, nós estamos dando a nossa resposta positiva, nossa resposta de amor a este Senhor. Meus queridos, por fim, só mais uma frase deste Evangelho de hoje, né? Os pecadores, nosso Senhor está com eles. Muitos pecadores estavam ali naquela mesa, sentaram-se ao redor de nosso Senhor. Nosso Senhor se fez pessoa humana para partilhar a mesa com os pecadores, mas para poder fazer este encontro com eles, para animá-los,
para resgatá-los, né? Para dar a mão, para levantá-los, para que pudessem seguir o Senhor. Ele não rejeita ninguém. Ele não se escandaliza com o pecado da outra pessoa. Ele sabe que toda pessoa humana é doente de alguma coisa, precisa de médico, precisa curar-se de algum aspecto da sua vida. Nosso Senhor sabe que toda pessoa humana é doente. E por isso Ele vem precisamente como médico, para procurar esses pecadores, curá-los, né? E fazer com que então a pessoa se modifique. Claro que estamos falando desse pior pecado, que é justamente, né, esta doença atual, que é o pecado, que é aquilo que faz a pessoa se afastar da presença de Deus. Então, o que é pior na vida, a pior doença, é o pecado. É aquilo que afasta da presença de Deus. Então, por isso que nosso Senhor nos resgata. Ele nos dá a mão para levantar. Segue-me, é o que nosso Senhor nos oferece hoje. Meus queridos, deixemos essa frase do Senhor ecoar dentro de nós. Segue-me, é um convite que Ele faz a cada um. E que Santo Antônio possa nos guiar para perto de nosso Senhor, com humildade, como Ele nos ensina, como Ele viveu, né? Como Ele se colocou na vida, não com palavras apenas falando sobre a humildade, com pregações bonitas sobre a humildade, mas em ação concreta, em gestos, pessoa humilde. E nós sabemos reconhecer quem é humilde e quem não é. Nós sabemos reconhecer pelas suas ações, do modo como trata as pessoas, né? E assim por diante. Mas e nós? Qual a nossa ação? Estamos sendo humildes? Me parece que essa trezena está nos ajudando nisto, a olhar para dentro de nós. Se reconhecemos que precisamos modificar, este é nosso Senhor falando conosco, para nos dar esta chance da mudança, da conversão. Sejamos seguidores de nosso Senhor. Segue-me, ao modo de Santo Antônio, com muita humildade. Paz e bem.